Gostaria de dar continuidade aos nossos trabalhos nesta manhã e tendo o prazer e a grande alegria, em primeiro agradecer ao nosso conferencista pela gentileza de comparecer aqui à nossa cidade de Londrina. Não sei se o senhor já conhecia o norte do Paraná, mas para todos nós é uma grande satisfação de tê-lo aqui nesse curso de formação direcionado a magistrados federais, mas também aberto aos alunos, à sociedade da nossa região. Gostaria de apresentar a todos o professor Dr. Antônio Carlos Volkmann, que proferirá uma palestra sobre o papel do pensamento crítico do direito na formação humanística do magistrado. O professor Antônio Carlos é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor titular nos cursos de graduação e pós-graduação de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, consultor ad hoc do CAPES e do CNPq, sendo desta pesquisador nível 1. Estamos sedentos pelas suas considerações e passo a palavra a Vossa Excelência. Nosso bom dia a todos e a enorme satisfação de estarmos aqui em Londrina e agradecendo a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal, ao seu coordenador, o diretor-geral, o desembargador Dr. Thompson Flores, por este honroso convite de estarmos aqui no Paraná. Os agradecimentos também aos demais magistrados aqui presentes, que representam a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal, particularmente na pessoa do doutor e juiz federal Arthur César de Souza, que preside este painel. Os cumprimentos, então, aos nossos juízes, magistrados, enfim, desembargadores, aos convidados, a todos os convidados, e, particularmente, aos nossos alunos, alunos aqui das principais instituições de Londrina e da região. Pois bem, nós vamos, então, fazer uma exposição em torno, mais ou menos, de 1 hora, dentro desse ciclo de conferências com vários colegas, professores, juízes, que buscam fomentar um curso na formação humanística do magistrado na sociedade contemporânea. Louvável essa iniciativa, sem dúvida, da escola. Confesso que a minha breve exposição, eu vou me prender um pouco em algumas observações, em função de que eu tinha pensado muito num público assim de magistrados e de juízes, muito mais do que alunos, senão poderíamos, evidentemente, dar uma aula mais solta. Muito bem. O material de apoio vai ser, ou serão, melhor dizendo, alguns trabalhos nossos, como principalmente a minha exposição será baseada em 2 livros: Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico, pensando alguns elementos, alguns dados, obra essa publicada pela editora Saraiva, já na sua 8ª edição, está praticamente esgotada a obra. Então, eu vou pensar alguns elementos, alguns dados. E esse trabalho mais antigo, que foi uma pesquisa financiada por uma fundação italiana sobre o humanismo no direito, humanismo e a cultura jurídica no Brasil. Esses são os 2 trabalhos
a fonte inspiradora da nossa exposição. E vou mandar também para a escola, através do Dr. Arthur e dos demais membros, enfim, que atuam de apoio, né? A própria Cristina, que está aqui, 2 ou 3 textos, e que os alunos poderão depois buscar esse material, né? Um texto sobre o humanismo jurídico na América Latina o papel da teoria crítica no direito, né? Isso, então, pelo menos esses 2 artigos eu vou encaminhar, né? Muito bem, então vamos à nossa fala, né? Que eu queria também cumprimentar, eu não estou vendo aqui, mas ele está presente, o meu caríssimo, dileto amigo, né, fraterno amigo, né, o Dr. Juarez Freitas, que há pouco nos brindou com uma belíssima exposição, como sempre, né, de alto nível, né. Então, queria cumprimentá-lo, que eu sei que ele está aqui presente, que é uma honra tê-lo aqui, né, também participando desses nossos trabalhos, né. Bem, a minha fala, ela se prende a 3 momentos, assim, destacados, né. Primeiro, é uma introdução ao que seja pensamento crítico dentro de uma certa leitura mais sociológica, filosófica, né, sem nenhuma pretensão de neutralidade. A nossa fala, ela não é muito convencional, não é aquela coisa assim certinha, né, em cima dos nossos códigos e da Constituição. É um enfoque, eu acho que isso é provocativo, né? E esse é o meu reconhecimento profundo à própria escola e ao nosso estimadíssimo desembargador Thomson Ford, que está abrindo a esse diálogo com a sociedade, com a academia, trazendo a contribuição de professores, pesquisadores, de grande competência científica no país. E aí, essa junção de esforços, contando com a presença de professores desembargadores, professores juízes, professores do Ministério Público, de várias áreas da cultura jurídica nacional e, inclusive, também reconhecendo e trazendo daqueles que são somente acadêmicos, teóricos e professores, como é o nosso caso, né? Isso abrilhanta esses cursos da escola da magistratura, né? E possibilitando com isso uma visão plural, né? Uma visão diferenciada, né? Aonde que temas técnicos, né, se mesclam com temas alternativos, né? Isso é muito rico, né? Isso dá uma abertura de horizontes, uma pluralidade e uma visão que nos permite avançar no âmbito de uma concepção jurídica mais democrática, né? A partir da pluralidade. Então, a nossa fala ela não é muito convencional, né? Certo? Não se prende tanto à teoria do direito, mas muito mais às ciências humanas. Deixar bem claro esse recorte, né? Até como uma forma de uma autoproteção, digamos assim, né? Certo? Muito bem. Então, o primeiro momento é tentar fazer uma leitura do que seja o pensamento crítico, ou uma teoria crítica, né? No segundo, trazer alguns elementos em função do título da exposição, que fala de humanística, na formação humanística do magistrado, é de introduzir, eu não sei se outros colegas meus, nesse belíssimo curso que iniciou ontem, se já se ativeram a comentar a questão da palavra humanismo. Então, possivelmente já comentaram, né? Mas eu vou retomar um pouco e fazer também uma breve leitura do entendimento de humanismo. Então, pensamento crítico e humanismo. E num terceiro e último momento... Não foi abordado. Perfeito. E no terceiro momento, faria essa ponte entre o pensamento crítico, o humanismo e como pensar a nível do direito, né? O pensamento crítico no direito e, no final da fala, se encaminhar para um direcionamento aonde o olhar, ou digamos, o direcionamento é muito forte, com muito respeito e de uma forma carinhosa aos nossos magistrados, aos nossos juízes, né? Certo? Muito bem. Então, seriam então esses 3 momentos. A começar, primeiramente,
pela uma breve exposição do pensamento crítico, né? Para iniciar, teoria crítica ou pensamento crítico nos abre a perspectiva de diferentes sentidos, né? A expressão crítica não deixa de ser abrangente e até mesmo apresentar ambiguidades, pois representa inúmeros significados, sendo interpretada e utilizada de formas diversas no espaço e no tempo. De qualquer modo, a crítica emerge como elaboração instrumental dinâmica que transpõe os limites naturais das teorias tradicionais, não se atendo apenas a descrever o que está estabelecido ou a contemplar de forma idealista e abstratamente, mas procurando realmente trabalhar com a questão de uma prática efetiva e da realidade social. E aí podemos trazer para embasar essa dimensão inicial do que seja a crítica, o esclarecimento de Paulo Freire, o grande pedagogo brasileiro, né? Ou seja, crítica pode revelar aquele conhecimento que não é dogmático, nem permanente, mas que existe num contínuo processo de fazer-se a si próprio. E seguindo a posição de que não existe um conhecimento sem praxis, sem estar pisando no chão, na realidade prática, né? O conhecimento crítico seria aquele relacionado com um certo tipo de ação, que resulta na transformação da realidade, né? Como processo histórico identificado ao utópico, à ruptura e ao desmitificador, a crítica assume a função de abrir alternativas de ação e margem de possibilidades que se projetam sobre as continuidades históricas. Uma posição crítica há que ser vista, por conseguinte, não só como uma avaliação crítica de nossa condição presente, mas crítica em trabalhar na direção de uma nova existência. Deveras, o que se propõe é como viabilizar um pensamento crítico na inserção da trajetória de sociedades e de culturas como latino-américa, como da latino-americana e da própria sociedade brasileira. Ainda que gestada historicamente por descontinuidades e fluxos deterministas, pode-se acreditar na existência de formas de conhecimento que partam do periférico, que hoje, vamos dizer assim, está se introduzindo na academia, de um periférico pós-colonial, ou num processo de sociedades em vias de descolonização, de experiência de regiões excluídas e subordinadas ao sistema mundo moderno capitalista. Certamente, uma proposta contra-hegemônica de resistência que surja de espaços dependentes torna-se manifestação apta a materializar a força de uma crítica inconformista e transgressora, no sentido de contribuir na desconstrução das práticas convencionais de saber, de tecnicismo dogmáticos e de visões distantes da realidade social. Um pensamento crítico opera na busca de libertar o sujeito de sua condição histórica, de um ser negado e de um ser excluído do mundo da vida com dignidade. A crítica, como saber cognitivo e exercício da emancipação, tem de revelar o grau de alienação e de automação vivenciado pelo ser humano. Na maioria das vezes, não tem real e verdadeira consciência esse ser humano dos processos determinantes que inculcam representações míticas e alienantes. Com efeito, o pensamento crítico, aqui considerado como uma dimensão epistemológica e sociopolítica, tem um papel pedagógico transgressor, à medida que se torna instrumental operante concreto
para uma conscientização, emancipação e transformação. Sim, pensamento crítico como conscientização, emancipação e transformação, incorporando as esperanças, intentos e carências de sujeitos sociais que sofrem qualquer forma de discriminação, colonização e exclusão. Enfim, concluindo esse primeiro momento, ao identificar criticidade ou um pensamento crítico como expressão do conhecimento desmitificador e como transição do instituído colonizador, desloca-se para a conexão com que seja direitos, e aí se poderia fazer uma relação com os direitos humanos. O que seja direitos, mas enquanto processos históricos políticos que abrem ou consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Pois bem, então, finalizando esse primeiro momento, parece que acho que ficou claro a nossa leitura sobre um pensamento crítico. Não há tempo, né, para aqui discorrer sobre uma comparação entre a teoria crítica moderna ou a crítica moderna eurocêntrica, né, baseada profundamente na escola alemã de Frankfurt, seria um rico material, né, construir uma crítica a partir de um olhar latino-americano e brasileiro. Devemos ter referência, para não partir do zero, de uma crítica consolidada na academia, né, no mundo acadêmico, de uma teoria crítica hegemônica. E esta seria a teoria crítica moderna, ou a teoria crítica eurocêntrica, né, frankfurtiniana, com todos os seus méritos, né, inegáveis. Né, certo? Aí precisaria tempo para falarmos como surgiu os grandes ciclos da escola de Frankfurt, seus objetivos, a tradição de uma crítica psicanalítica e de uma crítica social marxista que possibilitaram a crítica da escola de Frankfurt. Né? Pois bem, e por outro lado, digamos assim, o contraste com, hoje, uma crítica periférica, uma crítica pós-colonial. Né? Então, ao pensar numa crítica, num pensamento crítico, teremos que ter a referência, sem dúvida, do pensamento hegemônico, né? Do pensamento eurocêntrico, mas não ficar somente, né, acomodado simplesmente num processo de mimetismo cultural, de uma nova forma de colonialismo, né? Mas avançar na direção de como pensar uma crítica a partir das sociedades pós-coloniais, das sociedades em processo de descolonização, daquilo que, numa linguagem da economia, da teoria da dependência, o dualismo estrutural entre o centro e a periferia, ou, na linguagem mais recente de Boaventura de Souza Santos, o norte global e o sul global. Né? Como repensar essa crítica a partir das sociedades em desenvolvimento. Então, temos que buscar essa especificidade. Aí precisaria de um outro espaço, de uma outra aula, né, para trabalhar hoje, e é o que nós estamos fazendo no momento, trabalhar uma crítica pós-colonial, né, que parta da América Latina, dos países em desenvolvimento, incluindo aí a África e a Ásia. Né. Esse é um desafio, certo? É um desafio. Com isso, nós estamos colocando um respeito profundo com as contribuições teóricas, né, eurocêntricas, mas não numa postura de um servilismo acadêmico, de um mimetismo cultural que é constante no mundo acadêmico, essa reprodução. Não é? Certo? E aí vem o alternativo da nossa leitura, né? Certo? É inquietante, pode ser considerada como uma marginalidade, né? Certo? Conceitos que não se filiam ao eurocentrismo. Né? Então, deixa o recado, não há tempo para trabalhar, né? Mas precisaria tempo para poder desenvolver um pouco como nós estamos pensando hoje numa crítica, mas não essa crítica latino-americana, ou de muitos intelectuais latino-americanos, que buscam uma crítica e trazem isso para o direito a partir de referenciais eurocêntricos. Né? Como pensar uma crítica a partir da cultura latino-americana, né, no campo da sociologia, da filosofia,
da sociologia, da política, de várias áreas, né, num mosaico que nos permite chegar no direito, trabalhar o direito, trabalhar a administração da justiça, né, a partir de novos conceitos, novas configurações, novas representações, né. Isso fica para uma outra oportunidade, né, certo? Vamos para o segundo momento, que é trazer agora, né, dentro do espírito do nosso curso, né, essa belíssima proposta da escola, da palavra humanismo, né, da palavra humanística, né. Vamos resgatar, vamos trabalhar um pouco essa expressão, que muitas vezes é vinculada a uma concepção abstrata, idealista, metafísica de humanismo, né. Uma perspectiva emancipadora do humanismo. Né. Mas o que significa humanismo? Né. Pois bem, o humanismo trata e nos projeta um conceito também difícil, complexo, né, possível de controvérsias e ambiguidades, porquanto não há mas uma pluralidade de humanismos. Há muitos humanismos, né, sem entrar numa análise clássica, né, que não há tempo, né, da tradição da paideia grega, das civitas romanas, etc., né, da cultura clássica sobre o humanismo, poderíamos dizer, então, que o termo humanitas, do latim, né, teve um significado, sem dúvida, extremamente importante na Antiguidade Clássica e no Renascimento italiano. Né, mas, contemporaneamente, fazendo uma leitura mais, né, moderna, e aí lembrando um professor de filosofia do Rio Grande do Sul, Bombassaro, esse conceito surgiu, no sentido que hoje é utilizado, na verdade, trabalhado filosoficamente, né, no início do século XIX, para designar um modo de pensar o humano, uma determinada forma de compreender a experiência humana. Assim, o humanismo tem representado, independentemente do lugar e do tempo, valores capazes de nortear a conduta do homem. A necessidade histórica do humanismo tem se justificado, em diferentes momentos, enquanto bandeira de luta e de reação em defesa da humanidade. Ora, se na Renascença o humanismo é a expressão, foi a bandeira levantada contra a ameaça do fanatismo religioso, no Iluminismo, no século XVIII, contra o nacionalismo extremo e contra a escravidão do homem pela máquina e pelos interesses econômicos, no mundo contemporâneo, o humanismo, né, é a expressão, a bandeira de luta contra os efeitos perversos da globalização e da destruição do meio ambiente, tão bem levantada pelo nosso ilustre professor Juarez Freitas há pouco, né? Essa chamada para a preservação do meio ambiente, né? E a necessidade do futuro de olhar com muita atenção uma nova perspectiva, uma nova ética da sustentabilidade, né? Então, o humanismo aí me parece que é essencial como resgate, né? Perceber o humanismo hoje compartilhando com Rocco Caporale, um italiano, vivenciar determinados princípios, como, né, o humanismo. Primeiro, eleger o ser humano como um valor central. Segundo, afirmar a igualdade de todos os seres humanos. Terceiro, reconhecer e considerar a diversidade pessoal e cultural. Quarto, valorizar a liberdade de ideias e crenças. Quinto, desenvolver uma consciência que transcenda a verdade absoluta. Por último, repudiar toda e qualquer forma de violência. Aí está o cerne do humanismo. Esclarecida a origem e alguns de seus traços, né, importa agora avançar na compreensão da pluralidade de humanismos,
vários tipos de humanismos. Humanismo greco-romano, humanismo renascentista, o burguês individualista, o cristão, o existencialista, o marxista e tantos outros humanismos, né? Avançar agora nessa compreensão da pluralidade, na construção de um conceito de humanismo autêntico. Não se trata de um humanismo como formulação abstrata ou conjunto genérico de intenções, mas de valores que expressam a especificidade de nossa praxis cotidiana e busca pelo reconhecimento do outro, a alteridade. Enquanto o outro é o ser humano da sua totalidade, na sua historicidade. Forjado, este ser humano, não em abstrações, mas no dia a dia cotidiano, no dia a dia econômico, social e político, ingredientes que conduzem à independência e à autonomia. Refletir sobre esses aspectos implica superar um humanismo falso, abstrato, idealista, atrofiado, que serve de fundamento para grandes correntes filosóficas e até mesmo na tradição ocidental jurídica, de grandes correntes jurídicas, né? Em que juristas buscavam fundamentar-se num humanismo, mas num humanismo abstrato, idealista, né? Pois bem, a concepção que estamos aqui destacando sem dúvida, de humanismo tendo como base a realidade social, né? Que valorize a dignidade da vida humana, a liberdade, a justiça e a autonomia emancipadora. Assim, para o efeito dessa breve reflexão sobre o humanismo, verificamos também os diversos momentos da cultura jurídica e a influência não só no conhecimento jurídico, na produção do saber jurídico, mas na prática efetiva do direito nos tribunais, através dos seus operadores do direito, né? A importância de uma visão humanista. A luta cotidiana dos cidadãos por seus direitos e por justiça. Nem sempre emergiu uma prática de humanismo autêntico e emancipador, o que muitas vezes tivemos foi um anti-humanismo, na falácia de um humanismo, escondendo-se. É o que se percebe nos horizontes jurídicos, desde a conquista e da colonização luso-hispânico, com os genocídios, massacres que foram feitos na América, no México, no Peru e outros países da América Latina. Em nome de um certo humanismo, se matou centenas, milhares de pessoas, porque pensavam diferente, porque tinham uma língua e uma religião diferente. E não só nesse processo de colonização, de conquista e colonização, como em outros momentos na própria história latino-americana. Após a independência dos países da América Latina, as diferentes alternativas políticas da elite criolla, de uma tradição jurídica em que se inspirava muito nos grandes códigos da Europa, nos grandes juristas, mas sem uma preocupação realmente humanista com grande parte das populações indígenas, com os povos originários, com os afrodescendentes, com as mulheres, com as minorias. Então, a tradição elitista da cultura jurídica latino-americana, podemos ver a existência de humanismo, mas não de um humanismo autêntico. É nesse sentido que fechamos esse segundo momento. É o apelo para repensarmos humanismos no século XXI, mas dentro de uma nova concepção, de uma nova visão do humanismo, não mais de humanismo idealista, abstrato, metafísico, mas, abusando um pouco também da expressão do que alguns filósofos utilizam, de um humanismo pós-metafísico, de humanismo concreto, certo? De humanismo emancipador, humanismo autêntico. Com isso, fechamos o segundo momento da nossa fala. E agora vamos para o terceiro, que é aglutinar, então, o pensamento crítico, mas agora no direito, com
a bandeira do humanismo autêntico. E como isso vai possibilitar trabalharmos na perspectiva de uma nova cultura no direito, de uma cultura plural, flexível, ética, democrática, né? E, acima de tudo, uma cultura humanista. E os impactos, justamente, naqueles que trabalham o direito nos tribunais, né? Desde uma advocacia militante, social, de advogados populares, ou como queiram, para um Ministério Público atuante, combativo na defesa da sociedade, e para uma magistratura com um papel extremamente importante em termos do futuro, em termos do século XXI, né? De uma magistratura democrática, de uma magistratura ética, de uma magistratura essencialmente humanística, né? Então, nesse sentido, o pensamento crítico, mas no direito. E aí poderíamos lembrar que essa discussão da teoria crítica no direito, ela ganha força após os movimentos sociais políticos do final dos anos 60 na Europa, né? Foi uma década muito rica, a década de 60, né? Que culminou nos movimentos de contracultura, né? O ápice, quem sabe, simbólico, foi maio de 68 em Paris, né? Mas, por trás, houve uma efervescência, desde a Revolução Cubana na América Latina, a Revolução na Argélia, que expressou a descolonização, aí a obra que foi fruto de todo esse processo de descolonização de Frantz Fanon, né, Os Condenados da Terra, né? E outros processos políticos que ocorreram ao longo dos anos 60, né? A invasão dos Estados Unidos no Vietnã, enfim, mas todo um surto cultural muito rico que culmina com a Revolução, ou com o processo, digamos assim, dos final dos anos 60, de maio de 68 em Paris, né? Isso gera toda uma geração importante na filosofia, na sociologia, na política, nas ciências humanas em geral, de novas tendências alternativas, críticas, né? E que vai gerar frutos no campo do direito, na teoria do direito. Ao longo dos anos 70, surge, como produto de todo um questionamento, de uma insurgência de novas ideias, né? Da necessidade da interdisciplinariedade, de um diálogo do direito com as outras áreas, irá surgir, né, movimentos de grande repercussão. E aí destacaria, por exemplo, a Associação Crítica do Direito na França, ao longo dos anos 70, né, onde se projeta autores como Michel Miaille, que esteve várias vezes no Brasil e escreveu um livro sobre a introdução crítica ao direito, né, onde ele questionava toda a tradição do direito moderno, de tradição iluminista, liberal, individualista, etc., né? E, além da escola crítica francesa, com Michel Miaille, Gleizal, Arnaud e outros tantos, né, a Itália também responde nos anos 70, mas não mais com professores universitários na área do direito, que trabalhavam nas faculdades de direito, né, na França, mas na Itália foi curioso, porque essa insurgência, a busca de um questionamento da justiça tradicional e do próprio direito positivo italiano, vai se dar por parte de magistrados, de juízes, né? E principalmente alguns juízes que militavam nos tribunais e trabalhavam principalmente com o direito civil, como foi o caso de Pietro Barcellona, professor de direito privado da Universidade de Catânia, na Sicília, né? E como como reflexo de uma preocupação de época, né? De uma Itália dominada por um capitalismo, né, extremamente excludente, de uma Itália dividida entre o norte rico da Lombardia e o sul da pobreza, da máfia, né, da Sicília, enfim, né, norte rico e o sul pobre, né? Como fazer justiça nos tribunais, né, diante de uma legislação ainda extremamente individualista, né, fortemente tecnicista e dogmática. E aí alguns desses juízes assumiram
a necessidade, uma postura da necessidade de o juiz ser também um cidadão comprometido com a sua época, com o seu tempo, né? Ou seja, a necessidade de se fazer mais justiça, né, e suprir as deficiências, as omissões, as lacunas do direito positivo, né? E é claro que a ênfase era o direito civil, né? Ainda que depois alguns vão entrar no campo do direito penal, como Alessandro Barata, Elidio Resta e outros, né? Mas no campo do direito civil, Pietro Barcellona, Luigi Ferrajoli, né, Caturri e tantos outros, né? Ou seja, o magistrado tem que ser um cidadão, acima de tudo, comprometido com o seu tempo. E, se o direito positivo não permite, é ossificado, né? É extremamente ortodoxo, há que buscar, através dos princípios do direito, da equidade, né, formas de interpretar que permitam essa abertura à flexibilidade, né? E aí surge, né, o movimento italiano, originado deste encontro em Catânia, em 1972, denominado de o uso alternativo do direito, né, que logo se projetou internacionalmente, né? Magistrados italianos muito preocupados com o problema social e de como não ir contra a lei, não bater de frente com o direito positivo, mas fazer uma garimpagem, uma investigação, como é possível trabalhar alternativamente à própria lei, né? Naquilo que ela é omissa ou que ela não deixa claro, né? E aí ganhou projeção a escola, e a partir deles se levantou toda uma discussão de que era necessário colocar em questionamento a questão da neutralidade, princípios tão caros como a universalidade do direito, a neutralidade, né, suas regras, né, enfim, e a própria postura do magistrado no tribunal, né? E aí começaram a surgir algumas análises sobre o perfil sociológico, sociopolítico da magistratura, né? E os ecos desse movimento de abertura, de arejamento, de flexibilidade, né, a maior, digamos assim, democratização das instâncias jurisdicionais e da própria administração da justiça, vai, né, ser, digamos assim, difundida em outros países. E a Espanha, na mesma época, vai receber isso, né, por parte de alguns membros da magistratura, né, com muito interesse, principalmente o magistrado em Madrid, né, Perfecto Ibáñez, né, Perfecto Ibáñez, né, que hoje me parece que está aposentado já, né, enfim, mas foi um jovem juiz que realmente achou extremamente enriquecedor também trazer essas inovações para a doutrina espanhola, para a leitura dos tribunais, né? E criou um grupo denominado Os Juízes para a Democracia, e uma revista, Juízes para a Democracia, tá? Onde ele contou com o apoio de mais alguns magistrados e também de acadêmicos, né, do porte de um Nicolás López Calera, catedrático da Universidade de Granada. Muitos professores do sul da Espanha e de Andalucia acabaram aderindo a este movimento alternativo na Espanha, né? E isso contribuiu muito para uma democratização e a discussão de temas que até então eram considerados como tabus, que não se questionava, né? Não se questionava o poder judiciário e mesmo a função da magistratura, né? E esse movimento, digamos, crítico, né, europeu acaba chegando nos anos 80. Né? Se na Europa foi nos anos 70, na América Latina há uma receptividade em vários países ao longo dos anos 80, né? O movimento de crítica jurídica. E os ecos vão se fazer presentes na magistratura latino-americana, né? O movimento crítico na América Latina, na área do direito, enquanto produção do conhecimento, questionamento, né, dos postulados clássicos, começa, sem dúvida, no México, né, com um grupo crítico chamado Crítica Jurídica, de um professor, de um jurista argentino exilado. Muitos saíram da Argentina durante a ditadura militar
e foram para o México, para a Inglaterra e mesmo para o Brasil, como foi o caso do saudoso professor Luiz Alberto Varada. Não é? Alguns retornaram depois no governo democrático de Raul Alfonsín. Né? E aí surge uma crítica, um movimento crítico do direito na Universidade de Buenos Aires. Né? Mas outros permaneceram no exterior, como este Oscar Correas. Oscar Correas, portanto, vai desenvolver um movimento crítico do direito na Universidade de Puebla, no México. Depois ele vai para a capital federal, né? Na UNAM, e aí faz a sua carreira, a sua trajetória na área da sociologia jurídica, da teoria do direito, da filosofia do direito. Né? E ele vai estimular, nessa tendência crítica no México, o despertar para uma análise do direito indígena, do pluralismo jurídico, né? Do direito das minorias e outras experiências extremamente enriquecedoras que até então não eram trabalhados de forma crítica pelos autores convencionais. O movimento de crítica no direito ganha força a partir do México e aí em outros países da América Latina no final dos anos 80, como na Colômbia, com o grupo crítico de ILSA, em Bogotá. No Chile, autores como Eduardo Novoa Monreal, Manuel Jacques, né? E na Argentina, também com o grupo de Buenos Aires, né? Centrada no filósofo do direito Carlos Cárcova e o seu grupo, né, na Universidade de Buenos Aires. Né? E no Brasil, ao longo dos anos 80, alguns teóricos isolados introduzem nas faculdades, de uma forma ainda muitas vezes tímida, com textos de sociologia, de filosofia, porque faltava material jurídico, faltava obras, e muitas vezes, quando existiam, era em italiano, espanhol ou francês. A dificuldade de se trabalhar nas faculdades de direito. Né? E aí alguns nomes foram os pioneiros, dentro dessa perspectiva que estamos colocando, né? Como o próprio Luiz Alberto Vará, na construção de uma crítica do direito a partir da linguagem, do discurso. Né? Certo? E Vará, com a sua semiologia, né? Com a sua análise crítica do direito a partir do discurso. Né? Trabalhar o discurso do direito como um discurso, esse feito nos escritórios de advocacia, nos tribunais, né, nas escolas de direito, como sendo um discurso que expressa um senso comum teórico, né, ou seja, formas míticas de dominação. Né. Então, há que desconstruir esse discurso, desconstruir. Né, e aí toda a análise que é feita e que Vará vai buscar, não cabe aqui agora mencionar as suas inúmeras fontes, né, dessa desconstrução. Claro que aí influencia um pouco do surrealismo espanhol, mas principalmente do pós-estruturalismo francês, né, da desconstrução. Né. Se, de um lado, Vará trabalhava isso de uma forma realmente com uma grande capacidade científica, com um brilhantismo, que chocava plateias nos seus cursos, né, me recordo dele, ainda em Porto Alegre, nas suas falas, né, que muitas vezes proferida para promotores, para juízes, e que deixava muitos de cabelo em pé, horrorizados, né, pelo seu discurso impactante, né, pelas suas formas, através de metáforas desconstrutivas. Né. Se Vará foi um dos pioneiros do pensamento crítico no Brasil, né, de um certo tipo de crítica, eu estou falando, né, certo? Outro nome que não pode ser esquecido foi também de Roberto Lira Filho, né, que depois, já na velhice, se converte num panfletário, né, de grande apelo aos estudantes. Enquanto acadêmico, enquanto professor clássico no Rio, né, tinha uma análise, principalmente do direito penal, mais convencional. Depois faz um concurso para sociologia jurídica na Universidade de Brasília e se torna o titular de sociologia jurídica, né, e se torna, já na velhice, um autêntico incendiário, contradizendo uma tradição no mundo jurídico, porque o incendiário começa na juventude, depois, na maturidade, se torna um bombeiro. Né? Primeiro incendiário, depois, né, faz um concurso, se acomoda, né, como funcionário do Estado, aí a questão não é mais ser incendiário, mas é um bombeiro. Né? O Lira foi ao contrário.
grande parte da sua trajetória como jurista respeitado foi um convencional, né? Foi um bombeiro. E já velho, né, na velhice, se tornou um incendiário. E aí funda a chamada Escola do Direito Achado na Rua, né, com publicações, e que teve no seu herdeiro, José Geraldo de Souza Júnior, o principal divulgador, que até hoje, né, tem um grupo forte na UNB, o Direito Achado na Rua, né. A proposta do Lira, diferente do Vará, não era a questão do discurso, mas de uma crítica social, né, utilizando-se da dialética e de uma ruptura mais profunda. Ou seja, a mudança no direito ela vai se dar essencialmente a partir de uma prática social efetiva, de um humanismo dialético, né? Ele vai trabalhar no final da sua vida com essa categoria, humanismo dialético, um compromisso. Antes de mudar o direito, é necessário mudar a sociedade, mudar os seus agentes, os seus operadores, etc. Uma nova mentalidade, uma nova cultura. Aí podemos chegar no direito institucional, né? Então, o pensamento do Lira Filho foi também extremamente importante. Além de Vará, de Lira, outros nomes que tiveram também, no seu momento, uma importância grande, como hoje professor aposentado, que me parece que brilhantou a conferência de ontem, né? O professor Luiz Fernando Coelho, que também teve um papel muito importante, num certo momento, nos seus cursos que ele dava para o Ministério Público e para a magistratura, no sul do Brasil, com a questão da lógica jurídica, da interpretação das leis, mas introduzindo já elementos novos, da teoria crítica contemporânea, né? Enfim, outros autores, a gente não há tempo aqui para... Enfim, o pensamento crítico no direito vai buscar, sem dúvida, essa crítica no direito visa distinguir, né, o nível das aparências do nível da subjacência, né? Ou seja, a contradição ideológica entre aparência, né, certo? A realidade normativa, que às vezes é tranquila, é bonita, né? Aquela mansão bonita da justiça, né? O aparato, a forma de ser, todos são iguais perante a lei, né? A justiça, né, é feita, etc., mas por trás, ocultada, né, as formas falaciosas, né, as intertextualidades, né? Quer dizer, a realidade subjacente escondida. A dimensão crítica vai revelar o que está escondido por trás daquela mansão. O que está no porão ou no subterrâneo escondido? As contradições, né? O que não está prescrito, mas que existe de forma camuflada, sublinear. A crítica vai revelar isso. Certo? Por isso que a crítica no direito ela tem que trabalhar o direito positivo por dentro, não é? É o que poderíamos dizer intradogmático, né? Revelar o que está oculto por dentro da fachada do direito positivo. Essa é a primeira dimensão. Segundo, da crítica jurídica, é buscar trabalhar a questão do saber jurídico, né, das formas de produção do direito, né, principalmente no âmbito acadêmico, o papel das faculdades de direito e o que é ensinado nas faculdades de direito. Para que tipo de profissional? O que as faculdades de direito têm como preocupação em termos de futuro? Que tipo de advogado? Que tipo de promotor público? Que tipo de magistrado a nossa cultura jurídica hoje está formando? Né? Então, há uma necessidade de um trabalho, né, e que isso não implica apenas uma reforma curricular, isso envolve muito mais uma mudança de filosofia, uma mudança pedagógica, né? A preocupação epistemológica e metodológica. E, acima de tudo, quer dizer, o estímulo à pesquisa, né, que já vem sendo feita, mas o aprofundamento da pesquisa jurídica, que não é apenas mandar os alunos consultar os acordos do Supremo Tribunal Federal, mas a pesquisa é aquela pesquisa relacionada à nossa prática, os grandes problemas que vivemos na nossa região, no nosso estado, enfim, no país, né? Então, a pesquisa ganhou força de 2 décadas atrás, e graças também aí ao impulso da pós-graduação na área do direito, né? Cada vez mais, o magistério jurídico se tornou uma profissão com dignidade, é algo sagrado, né? Não é mais picaretagem, não é mais para ganhar dinheiro ou arrumar clientes. O magistério jurídico é uma profissão com dignidade, né?
quer seja feita por profissional liberal competente, quer seja por acadêmicos com dedicação exclusiva ou tempo completo. Mas mudou a visão do professor de direito, né? É aquele que busca se realizar através justamente dessa capacidade de possibilitar formar uma nova geração, né? Então, o compromisso é um compromisso com a cultura humanista, né, do magistério jurídico. Então, dentro desse campo, nós temos que, mais 5 minutos, né, aí a importância da crítica jurídica, trabalhar o direito positivo por dentro, trabalhar as instituições jurídicas, o poder judiciário, né, no sentido de pesquisas que possibilitam uma análise mais democrática, né, mais aberta, mais transparente do poder judiciário, né, das nossas instituições. E, além das nossas instituições, o papel das faculdades. Então, a crítica, e não estamos falando de uma crítica modista, destrutiva, não a crítica como destruição, certo? De certos modismos pós-modernos, que não levam a nada. Não é? No final do túnel não há uma esperança, não há uma luz. Estamos trabalhando a crítica no sentido de uma tomada histórica de consciência, de possibilitar a emancipação, a autonomia e a transformação, de mudarmos como pessoas, de mudarmos e contribuirmos para uma mudança na sociedade, né? E é nesse sentido, chegando ao final, o papel importante da magistratura, né? Nesse espírito da crítica, eu lembraria, nos final dos anos 80 e ao largo dos anos 90, principalmente, né, como esta filosofia, ou essa dimensão da crítica, ressoou em alguns setores da magistratura brasileira, né? E destacaria, né, não obstante a presença aqui ilustre de magistrados, de embargadores, que podem talvez não concordar, mas eu lembraria 2 movimentos críticos importantes da magistratura, né? O primeiro surgiu no Rio Grande do Sul como um modelo, como um paradigma, num grupo de juízes da AJURES, da Associação dos Juízes dos Magistrados do Rio Grande do Sul, né? Onde se implantou pela primeira vez uma disciplina que causou polêmica na época, né? Chamada direito alternativo, né? Mas que se consolidou, né? Graças à forma de projetar, de conduzir e de trabalhar habilmente pelo antigo magistrado, hoje me parece desembargador aposentado, Hamilton Bueno de Carvalho, e um outro grupo de juízes como Rui Portanova, Márcio Pudina, Escapini, Facchini Neto e tantos outros, que marcaram presença no Brasil e que se olhava, alguns meio assustados, mas o que esses magistrados estão fazendo, né? Certo? Houve uma polêmica a tal ponto, não há tempo para trabalhar agora, né? Que gerou um congresso, né? Uma resposta desses juízes a uma crítica contundente que veio do centro do país, né? Que veio de magistrados ou professores da USP, mesmo do Rio de Janeiro, né? Que esses juízes alternativos eram uns hereges, né? Se houvesse época da Inquisição, que eles deveriam ser, evidente, julgados e apreciados pelo Sagrado Santo Ofício, né? O que eles estavam fazendo? E aí aquela propaganda falaciosa, né? Que lembra um pouco, dentro, guardado as proporções, e o recorte que foi feito pelo brilhantismo do professor Juarez Teixeira, né? A manipulação, a indução através da mídia, né? Que foi projetado isso pela mídia do centro do país, que esses juízes eram hereges, né? Estavam fazendo justiça nos tribunais contra a lei, né? Contra a lei, contra a legalidade, né? Pois bem, então, esse foi um marco importante. Não há tempo para trabalhar agora, né, da magistratura alternativa do Rio Grande do Sul, mas um outro exemplo desse espírito crítico, dessa visão interdisciplinar de arejamento, de abertura, está presente também no Grupo Paulista dos Juízes para a Democracia, né, comandados aí por Disseu Sintra, por Naline e outros tantos, né, Urbano Ruiz, né, ou seja, de uma magistratura, inclusive com publicações, com revistas, né, com boletim, no sentido de uma construção de uma magistratura democrática. E o papel dessa magistratura democrática na busca de uma ética da jurisdição, né, trabalhar a questão da ética. A tal ponto, Naline tem obras belíssimas, né, sobre a questão da deontologia, da ética profissional do magistrado, né. Então, foram 2 movimentos significativos que foram receptivos
a essas tendências da época da crítica, do movimento crítico, né? Certo? O movimento gaúcho me parece um pouco mais incisivo, mais forte, né? Um pouco mais radical, e a magistratura paulista mais moderada. Mas esses ecos também se ampliam e chegam também no Ministério Público, né? No Ministério Público Fluminense, no Ministério Público Paulista, em alguns setores do Ministério Público Paulista, né? No advento, digamos assim, também de uma advocacia social militante, né? De uma chamada advocacia popular, né? E aí emerge num contexto em que a sociedade estava agitada pelos movimentos sociais, os novos movimentos sociais, né? O estímulo para toda uma política nacional voltada para os direitos humanos, né? Então, finalizando, né? Tais experiências de um pensamento crítico no direito, né, estimula, sem dúvida, uma cultura jurídica mais humanista, ética e democrática. Mas, caminhando para o final, mas nisso tudo, para encerrar, que tipo de magistrado se almeja? Nesse contexto de uma cultura crítica, interdisciplinar, ética e, essencialmente, humanista. A função humanista do magistrado. Que tipo de magistrado nós esperamos, né? Certo? Que se almeja. E aí eu lembraria a fala de um juiz notável, já aposentado do Espírito Santo, com vários livros publicados, João Batista Herkenhoff, né? Lembrando as suas lições, né? Não queremos um juiz para uma sociedade injusta e desigual, mas um juiz para uma sociedade em que todos sejam realmente iguais. Um juiz para uma sociedade em que todos são cidadãos. Um juiz para uma sociedade da qual ninguém está excluído. Que haja moradia, saúde, trabalho e comida para todos. Daí a necessidade de uma profunda mudança no projeto social de formação dos nossos juízes, que não basta apenas as escolas de preparação, que têm um papel notável no país, mas é necessário uma reciclagem, né? E isso que a escola da magistratura federal está fazendo é realmente altamente louvável, né? Que chama os magistrados, abrindo a sociedade para esse diálogo, né? Certo? Então, aí a necessidade dessa mudança, uma educação crítica, interdisciplinar e ética, que permita formar um futuro magistrado mais humanista, flexível e sensível aos problemas do seu tempo e de sua realidade social. Enfim, a virtude está em saber compatibilizar o tecnicismo da profissão com uma postura mais aberta e responsável, marcada por uma grande sensibilidade e por uma grande humanidade. Sim, terminando, parafraseando um líder revolucionário latino-americano, hay que ser firme e ético, mas sem perder a ternura, por uma vida com mais dignidade e justiça. Muito obrigado. Agradeço imensamente. Considerações de Vossa Excelência, professor, especialmente por instigar a nós magistrados o trânsito pela teoria crítica. Podemos até não concordar. Aqui não é uma questão de concordância ou discordância. Mas como podemos falar em juízes humanistas sem transitar pela teoria crítica? Muitos de nós desconhecemos a teoria crítica. Inclusive, me atrevo a dizer que muitos de nós hoje estamos praticando inconscientemente o direito alternativo através de um manto excusatório da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade.
Claro que é confortável dizer que muitas das nossas decisões estão embasadas em princípios, mas princípios tão amplos. Quando se fala em dignidade da pessoa humana, é um sustentáculo, um fundamento para muitas decisões alternativas, que até então eram execrados, aqueles juízes, né, que adotaram esse posicionamento. Vimos até uma manifestação interessante do Dr. Márcio ontem, né, sobre uma decisão que ele praticamente contra-alege, mas sustentada perfeitamente em princípios da dignidade da pessoa humana, etc., que é o que nos conforta e nos dá tranquilidade para proferir decisões dessa espécie. E também gostaria de dizer que as suas palavras me trouxe a lembrança Dussel, filósofo argentino, radicado no México, Levinas, com totalidade e infinito. É um prazer muito grande trazer ao meu espírito essa lembrança da leitura desses grandes autores, que deve ser lido por todos nós, para que possamos, aceitando ou não, né, principalmente Henrique Dussel, ou Dussel, né, Ética da Libertação, e Emmanuel Levinas, o francês, filósofo, totalidade e infinito. Eu só peço escusas, não vou abrir a palavra, fiz só essa complementação, porque o professor Antônio Carlos está com voo marcado logo após a meio-dia, ainda tem que tomar algumas providências de embarque. Agradeço mais uma vez, em nome da Escola da Magistratura, da Imagem, do TRF, em nome dos alunos e da sociedade londrinense, em nome dos meus colegas magistrados federais que estão aqui, a sua presença, e parabenizo pela sua exposição profunda, sintética, mas profunda, em relação à teoria crítica. Muito obrigado. Eu gostaria apenas também de dizer aos senhores que nós continuamos a partir das 14h30, né? Às 14h30, com o professor Vambier, e depois com Lédio Rosa de Andrade, concluindo o nosso seminário sobre a formação humanística do magistrado. Um bom almoço para todos e até após o almoço. Obrigado. Obrigado.